Sabe aquele jingle que continua na cabeça mesmo depois de anos que a propaganda saiu do ar? Ou então aquele cheirinho de infância de algum produto específico que tu teve e que tu ainda se lembra como se fosse ontem? Eu também passei por isso quando eu tive um caderno da Moranguinho que toda vez que eu abria tinha um cheirinho de morango. Até hoje eu me lembro disso. Cada uma dessas coisas estão relacionadas com a nossa memória sensorial. E eu preciso te dizer, como marca, isso pode ser essencial na nossa estratégia de negócio. Esse é o primeiro capítulo da série Marketing Sensorial, onde a gente vai explorar como essa abordagem pode destacar o nosso negócio da concorrência e ainda fazer com que o nosso cliente lembre mais da nossa marca. Mais do que o porquê usar isso ao seu favor, também vamos explorar o que fazer e como fazer de forma adequada e alinhada com a sua estratégia de negócio. Sem muita enrolação, a verdade nua e crua é que marketing sensorial não se resume a musiquinha de fundo, a cheirinho no ambiente, muito menos oferecer um cafezinho aí para o seu cliente. Ele vai sim muito além, justamente porque está relacionado com o nosso comportamento humano, o nosso comportamento como indivíduo. E isso acontece porque quando nossos sentidos eles são estimulados, algumas funções do nosso cérebro e do nosso corpo, elas são ativadas, deixando a gente um pouco mais desperto, mais criativo e até mais motivado. Os nossos sentidos, né, o olfato, o paladar, o tato, enfim, eles são tão importantes que acabam sendo processados numa parte específica da nossa memória. Essa memória, ela é como se fosse o primeiro estágio ali do processo de memorização de alguma coisa. E com base nas informações que ela vai recebendo através dos sentidos, né, dos estímulos que são recebidos através dos sentidos, ela acaba funcionando ali como uma forma de rascunho rápido, sabe? Ela tem uma capacidade enorme, porque toda a informação do meio, né, do ambiente, ela acaba recebendo e absorvendo, como o som, os cheiros, a textura de alguma coisa. Então, tudo que está ali ao nosso entorno, né, naquele momento, ela acaba recebendo consciente e inconscientemente. Por exemplo, onde eu estou agora, a temperatura do ambiente, a luminosidade, a textura de onde eu estou sentada. Então, são vários elementos ali que o corpo vai absorvendo. Como são muitas informações, ela tem, de um modo geral, né, uma durabilidade extremamente curta, porque são vários sinais e estímulos que acontecem praticamente ao mesmo tempo. Então, praticamente a todo momento, ela tá analisando e processando as informações que o nosso corpo recebe, sabe? E daí, para que ela seja realmente eficiente, ela segura a informação apenas tempo suficiente para que o cérebro entenda se aquela informação que ele está recebendo é relevante para ele parar e prestar atenção ou registrar, digamos assim, ou então realmente descartar e bola para frente. Se a memória sensorial ela é tão rápida, como que algumas coisas ficam tão grudadas na nossa mente por tanto tempo, né? A verdade é que o registro de uma memória sensorial, ele tem várias nuances ali por trás. Quando chega ali um estímulo até a gente, né, que pode ser um cheiro, um som, a cor de alguma coisa em específico, enfim, ele é primeiro processado por essa memória sensorial que ela é ultra rápida. Depois que isso acontece, se essa informação, né, ela é muitas vezes repetida, ou se ela é extremamente relevante, está relacionada com alguma emoção, por exemplo, que a gente sentiu ao ouvir o som, ao ver aquela imagem, né, ou então ao sentir aquele cheiro, essa informação ela pode ser passada para um outro nível, digamos assim, de memória. Então, ela, como se ela avançasse um pouquinho no estágio ali, no processo de memorização de alguma coisa. Vem cá comigo que eu vou te mostrar um pouquinho mais na prática. A gente primeiro tem a memória sensorial, então, que ela é aquele estímulo extremamente rápido ali, aquela informação que chega meio que instantaneamente ali é processada. Como, por exemplo, quando a gente tá andando no shopping e a gente passa rapidamente na frente do cinema e vem aquele cheiro delicioso de pipoca. Se a nossa atenção é puxada para aquilo e a gente para realmente prestar atenção naquela situação, é como se o cérebro, então, passasse de um estímulo sensorial, né, de uma memória sensorial para uma memória de curto prazo, porque ali ele já entendeu que não foi só um estímulo recebido pelo
corpo, mas sim uma informação relevante para ele. Então, por exemplo, se você começa a comentar sobre o cinema ou sobre a pipoca, e mesmo que você acabe indo ao cinema, né, tá ali na fila, e acabe não tendo mais tanto o cheiro da pipoca, você já associou tanto aquelas informações que o estímulo meio que permanece ali, porque você já associou o cinema com o cheirinho de pipoca, sabe? E essa associação, na verdade, ela está muito mais atrelada à memória de longo prazo, que é quando a gente faz esse cruzamento de informações, né? A gente tem essas conexões, e também quando a gente repete muito uma informação, além de quando tem um impacto emocional, por exemplo, que daí o estímulo ele começa a ser meio que consolidado no nosso cérebro. Então, mesmo que o cheiro não permaneça mais ali no cinema, por exemplo, toda vez que a gente passar pelo cinema ou for ao cinema, aquele cheiro de pipoca acaba sendo relembrado, trazido à nossa memória e resgatado, ainda que ele não esteja ali presente. Olha o poder que isso tem. A gente já sabe como a memória sensorial ela é fortemente presente no nosso dia a dia, né? Ela está muito relacionada com o nosso comportamento diário, mas o que o marketing sensorial, né, tem a ver com tudo isso? O marketing, ele basicamente explora justamente a jornada, digamos assim, que a nossa memória faz. Então, desde o estímulo sensorial, né, que seria a memória sensorial, até passar para uma memória de curto prazo e depois se fixar na mente, né, através da memória de longo prazo. Então, ele acaba criando gatilhos. Eu não gosto muito dessa palavra, acho que o mais certo seria estímulos, né, elementos ali sensoriais que são personalizados para a marca, né, para que gere lembrança de marca posteriormente. Esses estímulos, eles começam como registros rápidos ali no nosso cérebro. Aos poucos, através da repetição, é como se criasse um atalho na nossa mente, porque a informação começa a ser fixada, começa a ser relembrada, começa a ter um espaço ali na nossa memória. E com o tempo, acaba se tornando realmente uma lembrança e também uma forma de a gente fazer associações com a marca. De forma prática, através da visão, a gente tem a memória icônica, que é influenciada pela presença de cores bem definidas, né, fortes e consistentes, o branding ali, né, na gestão de marca do negócio, como o vermelho e o branco da Coca-Cola, aquele azul Tiffany, que é maravilhoso. Sem contar também que o formato das embalagens acaba se tornando um diferencial ali também e marcando presença pelo formato, né? Pela distinção através do formato. Então, até mesmo o formato das garrafas da Coca-Cola ou do sabonete Dove, que é bem característico. Através da audição, a gente tem a memória ecoica, que é influenciada pelos jingles fáceis de lembrar, como o do Itaú, pelos sons da marca, como o toque de telefone do iPhone, ou então o Tudum do Netflix, ou então pelos slogans marcantes, como amo muito tudo isso do McDonald's. Isso é memória ecoica. E por conta da alta frequência de repetição, a memória acaba se tornando de longo prazo. Através do olfato, a gente tem a memória olfativa e ela está muito relacionada com os aromas exclusivos que algumas lojas possuem, como o aroma da O Boticário, da M. Martin. O cheiro, em específico, ele é extremamente relevante porque ele ativa uma das memórias mais importantes, que é a nossa memória emocional. Então, ele tem até uma atençãozinha especial que a gente tem que dar. Até porque essa memória emocional é uma das mais resistentes. A gente também tem a memória áptica, que está relacionada ao tato, né? Então, ao toque. E também a propriocepção, que é as sensações do corpo e do movimento. De modo geral, as marcas exploram o tato através das texturas diferenciadas e também do formato, né, das embalagens e tudo mais, como eu comentei lá, da Coca-Cola e da Dove. Mas também pode acontecer de utilizar diferentes abordagens, como a criação de um layout proposital em que há um desnível na loja em alguma parte específica, ou então quando há mudança de piso e tudo mais. Até nesse sentido, tem uma loja que eu vi esses tempos, que eu não vou saber dizer o nome da loja agora, mas ela era uma loja de biquíni, ela estava dentro do shopping. Eu não sei se é de biquíni ou de roupa mais estilo verão mesmo. Por ser um shopping, então o piso do shopping como um todo tem um padrão. Mas da fachada da loja para dentro, há as suas personalizações, digamos assim, né? E a loja, por transmitir essa identidade mais
verão e tudo mais, eles personalizaram de uma forma que o chão fosse texturizado e lembrasse um pouco praia. Então, o chão principal onde a gente anda, né? Eu não cheguei a entrar e explorar um pouco a loja, mas eu achei muito bacana a forma como chama atenção isso. Porque o chão, ele era texturizado como se lembrasse um pouco de areia de praia. E nas laterais, onde não era para as pessoas andarem, que era só mais decorativo mesmo, eles colocaram pedras para lembrar um pouco do ar natural, da natureza e coisas nesse sentido. E até mesmo as luzes do ambiente ali eram mais amareladas para trazer um pouquinho mais de sensação de calor, de aquecimento, né? De verão, realmente. E eu achei isso muito bacana, porque realmente foge do padrão e gera lembrança, né? Eu não lembro qual foi a marca em específico, era uma marca diferente, acho que era uma marca até internacional, assim, mas eu achei isso muito bacana. E também a memória gustativa, né? Que ela é ativada através do paladar. E ela é muito presente, principalmente em ações de reforço de marca. Então, aquelas degustações em supermercado, né? Amostras de produtos. Ações essas que acabam realmente gerando um vínculo emocional e influenciando até na experiência ali do cliente. A Starbucks, ela se tornou realmente um exemplo de ativação sensorial em vários sentidos. Logo quando a gente entra numa loja deles, vem, né, forte o cheiro do café, então ativa o olfato. A gente escuta a música ambiente, que normalmente é sempre na mesma vibe e ativa a nossa audição. A questão da logo, do formato das cafeterias, que seguem basicamente um padrão e ativa, reforça, né, a nossa memória visual. A textura do copo, né, em que a gente vai tomar, que ativa o nosso tato. E também quando a gente saboreia a bebida, que daí ativa o nosso paladar. Cada um desses elementos aí que a Starbucks vai estimulando, né, vai trazendo pra gente, passa pela nossa memória sensorial ali, que é extremamente rápida. Conforme a gente vai vivendo a experiência ali, né, de sentar para tomar um café, ela vai para nossa memória de curto prazo. Ao passo que a gente repete essa experiência ou que a gente tem um impacto emocional, essa memória acaba se tornando de longo prazo. Tudo isso faz com que a gente lembre da marca, mesmo que a gente receba algum estímulo isolado, né? Mesmo que a gente só sinta, por exemplo, o cheiro do café da Starbucks, ou que a gente só veja a logo. A gente começa a fazer associações, né? E a gerar mais lembrança. Antes que eu me esqueça também, existe um tipo de memória que está relacionado à nossa percepção de dor, que é basicamente uma memória que gera uma resposta imediata ao que a gente está sentindo. Mas também há um tipo de memória que está relacionada com a questão do nosso equilíbrio, né, e do nosso movimento, e que também nos dá a sensação de orientação ali no espaço. De forma bem resumida, né, é basicamente assim que os nossos sentidos levam estímulos para o nosso cérebro, sendo então capazes de gerar memórias que marcam. Mas então, se a memória é sensorial ela funciona em curtíssimo espaço de tempo, né? Ela é extremamente rápida. E eu tenho que ficar investindo no reforço desse estímulo sensorial. Por que eu vou trazer isso para minha estratégia de negócio, né? Eu gosto muito de uma abordagem que foi defendida pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Aqui entre nós, esse livro é ótimo para quem quer entender mais sobre economia comportamental, sobre o processo de tomada de decisão, decisão de compra, e de vida também, porque não se resume só ao processo de compra e venda. Eu vou deixar mais detalhes dele aqui na descrição do vídeo para você conferir, porque realmente é uma obra-prima. Mas aqui no livro, o autor ele defende que a gente tem basicamente duas formas de processamento de pensamento. Que seria, primeiro, o pensamento rápido, que está muito mais relacionado ao emocional, às reações, ao julgamento, as primeiras informações ali que ele faz bem de forma automatizada. E tem, então, o pensamento devagar, que é realmente um pensamento mais de raciocínio lógico, que envolve mais uma conscientização, uma pausa para processar as informações do meio, então que está mais relacionado, assim, com avaliação, com considerações, sabe? E aqui eu expliquei de forma bem resumida mesmo como que é a teoria defendida aqui pelo autor do livro, né, pelo Daniel Kahneman. Ao passo que a gente usa elementos, né, que estimulem ali os sentidos
do nosso cliente, a gente começa a conversar com ele num âmbito mais emocional, que é o pensamento rápido dele, né? E que é o pensamento que mais predomina, digamos assim. Porque nós, como seres humanos, tendemos ali a fazer tudo mais de forma automatizada, mais rápida realmente. Então, investir nesses estímulos acaba fazendo com que a gente crie ligações automáticas, né, com o cérebro decisor do nosso público, porque eles vão estar familiarizados já com a informação, ao passo que a gente vai repetindo ela para ele, né? Até porque uma informação nova exige um pensamento devagar e uma informação já familiar faz com que ele pense mais rápido sobre aquilo. É quase como se o reforço da marca através, né, da repetição dos estímulos sensoriais criasse atalhos, né, na mente do cliente que facilitassem ali o processo dele de identificar então o produto, o serviço ou a marca de um modo geral. Isso proporciona para a gente, como marca, se conectar mais e mais fácil ali com o nosso consumidor. Então, acaba aumentando até o nosso vínculo, né? O nosso relacionamento ali com ele. Bastante informação, né? Mas se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Se você tá saindo daqui desse vídeo com alguma ideia diferente, pensando um pouco mais fora da caixa, entendendo por que realmente aplicar o marketing sensorial no seu negócio, por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like aí, para eu realmente saber que esse vídeo te ajudou, vai. Esse foi o primeiro capítulo da série Marketing Sensorial. Eu vou deixar a playlist aqui da série fixada em algum lugar, ou então aqui na descrição do vídeo. Claro, se você quiser trocar mais ideias sobre o conteúdo, é só continuar aqui o bate-papo nos comentários. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!